noite. Continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus. Acho importante a gente contextualizar, lembrar um pouco onde é que nós nos encontramos no estudo dessa obra, né? Lembrando que o Evangelho de Mateus, apesar do nome dele aparecer, né, como referência de autoria, ele é uma obra coletiva. A versão do Evangelho a que nós temos acesso, que foi traduzida do grego para a língua portuguesa, né? Nós adotamos a tradução do Haroldo, apesar que essa leitura pode ser feita em outras traduções, ela é uma versão que foi feita a muitas mãos. É importante que se diga isso, e aqui nós afastamos aquela visão, aquele entendimento pejorativo sobre a obra, porque ela é adensada, enriquecida e reestruturada e condensada e expandida em alguns trechos por espíritos de vanguarda. Quem é que faz parte desse trabalho, né? E nós encontramos essas referências na psicografia abençoada de Chico Xavier. Estevão, Gamaliel, a própria figura de Paulo de Tarso, Policarpo de Esmirna, Nestório, Quinto Varro. São todos espíritos especialíssimos que pegaram o proto-evangelho, que pegaram o texto, o manuscrito fundamental, que surge sim das mãos de Levi, do apóstolo Mateus, e deram uma configuração que seria adiante mais didática para o nosso entendimento. Por isso que ele se estrutura, e isso vai acontecer bem mais tarde, em capítulos e em versículos, em partículas, né? Vocês devem estar pensando, por que o Aloysio está voltando lá no porquê estudamos assim? Porque hoje nós vamos pegar um versículozinho que faz marmanjo tremer as canelas. Sabe? Quando eu li esse versículo, eu gritei, mamãe. Tem a turma que ajuda, graças a Deus, né? Aí vem o Rogério, amigo especialista no interlinear, né? Pega a língua portuguesa, põe lá o grego e vai fazendo paralelo, palavra por palavra. Tem um amigo Rodrigo Mello, esses dois, sobretudo, me ajudaram muito nesse versículo. Todos fazem parte da equipe que monta. É um versículo muito curtinho. Quem não compreende os fundamentos de um estudo minucioso, pormenorizado, com essas características, em que estudamos sistematicamente, capítulo por capítulo, passagem por passagem, versículo por versículo, desanima. E não vê razão para estudarmos um versículo como esse. Por quê? Porque ele parece o fragmento do fragmento. Ele é uma pecinha. Quem já fez, montou em família aqueles quebra-cabeças de 1000 peças, de mais de 500 peças, já viram? Reúne a família inteira. Aí tem uma pecinha lá que não parece com nada, que você olha para ela e fala assim, mas meu Deus, será que ela veio errado na caixa? E de repente é aquela peça que na hora que você colocar ela, a estampa se afirma, né? A paisagem se mostra. Esse versículo, ele é curto, ele é muito desafiador, mas acreditem, ele vai fundamentar todo o entendimento das passagens que vieram antes e das que virão depois no Evangelho de Mateus. E não é exagero o que eu estou dizendo. E talvez, de todos os versículos que nós estudamos nas últimas semanas, e eu tenho recebido alguns bons elogios, assim, de pessoas que estão dizendo, as últimas 3 semanas, as últimas 2 semanas, pelo menos na data que nós estamos gravando hoje, né? Estão demais. Mas esse versículo, ele vai, sabe, descortinar, ele vai abrir o nosso entendimento para uma nova concepção de cristianismo. Quando eu digo nova, não que ela não tenha sido apresentada antes, é que ela ainda não foi ostensivamente vivida.
Então, só ainda é uma novidade. As coisas que nós vamos dizer aqui. Luiz, vai sem suspense, que versículo que é esse? Vamos lá, então? Mateus, capítulo 12, versículo 16. E advertiu-os para que não tornassem público. Só. Só isso. E advertiu-os para que não tornassem público. Aí que entra a importância do estudo minucioso, porque esse é um versículo que seria guardado lá no porão da nossa lista de prioridades no estudo do Evangelho e ficaria lá adormecido. Geralmente o que a gente faz com um versículo desse. É o que se tem feito com um versículo com essas características. Tão curto e aparentemente, supostamente tão desconectado do resto. É aquele versículo que quando a gente lê, a gente chega a pensar assim, por que não emendaram essa frase com a anterior? Pensou isso, Joana? Eu estou aqui falando, será que não vai ler o anterior? Se ele é a continuação da fala anterior, nós já vamos lembrar a fala anterior, por que quebraram ele e transformaram ele num versículo à parte? Por quê? Vamos lembrar de uma coisa? Quando isso começou a ser estruturado, não tinha um negrito itálico sublinhado, gente. Não tinha. Sabe? Caneta hidrocor, não tinha. Então, a estratégia para colocar em destaque alguma coisa, e aí nós reafirmamos aqui o que nós falamos agora mesmo, que o Evangelho de Mateus tem esse propósito didático, pedagógico, é os autores da obra e os organizadores da brochura bíblica, né, dessa versão moderna, dividida em capítulos e versículos, é eles dizendo assim, quando for estudar, esse aqui estuda separado, viu? Entendeu? Entendeu, Ana? É os autores dizendo assim, esse trechinho aqui, não põe no bolo, não. Esse aqui é especial. Você pede uma sobremesa no restaurante, uma cheesecake, e aí vem, em cima da cheesecake, um morango flambado. Sabe? Eu também não, eu chutei. Vem um morango flambado. Eu sei que só aparece em cardápio de rico, então flambado, tá lá. Um morango flambado em cima. Aí, Ana, você vai comendo a torta, você pega, pelo menos pobre faz isso, pega o moranguinho, põe ele de lado, num cantinho do prato, come a torta toda, para depois você comer só aquele moranguinho flambado. Faz isso? Esse versículo é o moranguinho flambado. A gente vem estudando uns versículos, mas chega nesse, os autores estão dizendo, esse aqui separa. Esse aqui estuda com calma. Se precisar, estuda semanas, dias, décadas, este versículo. O que está acontecendo no contexto para a gente entender o porquê que ele tem essa posição estratégica, especialíssima? Jesus percebe a movimentação dos fariseus, no sentido de assassiná-lo, de matá-lo. Jesus se afasta, mas esse afastamento nós estudamos aqui, que ele vai além de um deslocamento físico, de uma fuga, é sobretudo um movimento psíquico, e no caso de Jesus, como ele sempre estava muito bem, na condição de Cristo, que era e é, esse movimento, ele é simbólico, ele é metafórico. Ele é convidativo, é ele dizendo para os discípulos e para quem mais quisesse atender o convite. Vamos sair dessa vibe. O pessoal mais velho não entendeu o que eu falei, Ana. Vibe é abreviação jovial de vibration. Vamos sair dessa vibração. Vamos sair desse patamar escuro
escuro e sombrio que esse pessoal tá se movimentando. Vamos procurar uma ideia e um sentimento que seja superior. Jesus faz isso. Aí nos versículos anteriores, a grande surpresa é que a turba numerosa atende o convite. E esse atender o convite marca a mudança de patamar evolutivo. Da condição de turba, que só escutava, se comovia, mas não se comprometia, para a posição de discípulo, que escuta, atende e tenta exemplificar. É a conversão que nós estudamos na reunião passada. E aí o versículo anterior diz que essa conversão, essa mudança de paradigma e de olhar sobre a vida, a respeito da vida, representa a cura de muitas enfermidades. Porque o versículo vai dizer, ao acompanhar Jesus, Jesus curou a todos. Olha que coisa impressionante. Todo mundo foi curado. Ah, não, um tinha, sabe, frieira no dedão, curou. O outro tinha, sei lá, conjuntivite, curou. É isso. Está mencionando a cura de uma mesma enfermidade. Frieza afetiva. Porque quando nós falamos do estender as mãos, da cura do homem mirrado, da mão mirrada, nós falamos que ele sofria, metaforicamente, daquilo que toda a modernidade, por exemplo, sofre. Sentimentos ressequidos, limitações profundas no campo do sentimento, do amor e da afetividade. Essa é a cura que é operada antes. Bom, o que é o grande desafio desse versículo de hoje? Jesus, nesse versículozinho, vira para a turba que foi curada, para os espíritos que mudaram de patamar de multidão para discípulos genuínos, e fala o seguinte: não tornem isso que aconteceu com vocês público. Opa, parou tudo. Tonzinho está me olhando, tipo, então não estou entendendo, é mais nada. Mas não é para divulgar o evangelho? Nós não criamos até canal no YouTube para divulgar o evangelho? Filmamos 1h15 todo dia para divulgar o evangelho? O Haroldo Dutra não viaja o país inteiro para divulgar o evangelho? Né? Até fora do país, do Brasil, para divulgar o evangelho? O Chico não psicografou mais de 400 obras para divulgar o evangelho? E aí? Que história é essa? Paulo não viajou o Mediterrâneo inteiro para divulgar o evangelho? Martinho Lutero não traduziu o texto bíblico para uma língua nacional e vulgarizou isso com a imprensa para divulgar o evangelho? Não é assim? E aí? Não inventaram e criaram o esbilinguido para divulgar o evangelho? E aí? Aí Jesus vira para aqueles lá, uma turma numerosa, opa, era para ele aproveitar agora, né? Qualquer CEO de marketing de uma grande multinacional, falei, poxa vida, é agora que eu vou fazer o marketing. Aquele tanto de gente, era a hora de Jesus falar, vamos panfletar. Cada um vai criar uma conta no Facebook e nós vamos viralizar o evangelho agora. Mas não. Ele vira para aquele pessoal e fala, vamos ler do jeito que está no versículo para não ter erro. Ó, e advertiu-os. Uma advertência. Jesus fez assim com o dedinho, falou, advertiu-os, para que não tornassem pública a cura. Não tornem pública a cura. Não contem para ninguém, é isso? Bom. Jesus não falou em português. Ele falou em aramaico.
Mas a memória afetiva de Mateus registrou, possivelmente se acredita nisso, é dividido. Um grupo acha que foi em hebraico mesmo, como língua litúrgica. Outro grupo fala, não, deve ter sido já em grego. Eu me posiciono de que Mateus possivelmente escreveu em hebraico. Era um texto voltado para a comunidade judaica. Mas o manuscrito foi sendo reproduzido, adensado, estruturado em grego. E a versão mais completa de onde o Haroldo traduziu é em grego. Então, nós vamos fazer o seguinte. Não é assim acrescentando. Se a gente simplificar assim, Flavinha, as pessoas iam acrescentando partes. Aí dá margem para o pessoal muito pé atrás, muito desconfiado e com razão, deram motivo, que fala assim, eu não vou confiar nesse texto não. Quem conta um conto aumenta um ponto. Mas eu falo quando fala acrescentar, no sentido de, tem algumas bíblias que trazem, antes do início dos evangelhos, partes históricas, explicações, eu acho que nesse sentido. Eu estou falando do texto do proto-evangelho. Eram manuscritos, eram pergaminhos. Não tinha nem separação em capítulo nem versículo. Corrido. E da direita para a esquerda. Em hebraico. Depois mudou quando é para o grego. No caso do Evangelho de Mateus. Certo? Isso permanece assim até a tradução da Vulgata Latina. Quando se organiza o texto que vai ser o texto canônico em latim da Igreja Católica. Com a Reforma Protestante, estou fazendo esse retorno porque nós vamos ter que usar o grego hoje um pouquinho. Com a Reforma Protestante, Lutero pensa o seguinte, entre o fiel e o entendimento da Escritura não pode ter mediação. E como o latim era uma língua litúrgica, só os sacerdotes a sabiam, você nunca lia o Evangelho. Entendeu, Sadel? Ninguém lia a Bíblia. Ela estava em latim, uma língua que você não conhece. Você dependia do sacerdote te dizer, está escrito na Bíblia. Tá, qualquer coisa pode estar escrita na Bíblia, né? O que o Lutero faz? Ele liberta a Bíblia desse cárcere linguístico. Ele busca um original grego, e ele vai fazer isso recorrendo ao mundo bizantino. Ele busca um original grego e traduz a Bíblia do grego para a língua nacional dele, que era o alemão. E dá a ideia, né? E fala para o pessoal da Espanha, o pessoal de Portugal, o pessoal da França, fala, façam o mesmo na língua de vocês. E aí que surge aquela profusão enorme de traduções do grego para a língua, né? Língua nacional. Isso numa vertente protestante, porque na vertente católica, a tradução católica ela deve ser canonicamente feita a partir do latim. Porque aí vem a contra-reforma. A Igreja Católica entende que precisava dar uma resposta a essa demanda. Então, aí, futuramente, a Igreja Católica vai falar, então, os fiéis católicos também vão ter que ler na língua nacional, na língua materna. Por isso que tem essa divisão. Essa é uma Bíblia protestante, essa é uma Bíblia católica, né? Só que tem uma questão, né? Tradutore traidore, né? É impossível você traduzir sem se colocar. Se você traduz e é um protestante, é inevitável que a sua concepção religiosa vai estar ali. Vai estar na tradução. Se você é um tradutor católico, vai estar ali. Se você é um tradutor espírita, também. Inevitavelmente, isso é uma coisa que o Haroldo deixa muito claro. A tradução, ela tem muito diversão. Quando você vai traduzir, você está colocando ali o significado das palavras, mas também está colocando o seu entendimento, a sua interpretação, a sua versão do que está sendo dito. Por isso que o Haroldo também tem um cuidado, às vezes, de colocar como ele acha que deveria ser traduzido, mas põe um númerozinho e lá embaixo uma nota de rodapé, falando, mas essa palavra também pode significar isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Entendeu? Convém
quando for estudar a tradução do Haroldo, você ir lá embaixo, ou lá do lado, a nota de fim de passagem, e ver lá, ó, essa palavra também pode ser outra, diferente. Vocês sabem como é que o seu Honório fazia, gente? Que curioso. O seu Honório, ele fazia o seguinte, ele pegava várias traduções, várias. Pegava da Bíblia do Peregrino, pegava a Bíblia de Jerusalém, pegava, né, o João Ferreira de Almeida, ia no Xerox, na época era assim, viu, Ana? Ia no Xerox, na fotocopiadora, tirava a cópia. Aí ele vinha com a tesourinha, olha só o que o seu Honório fazia. Ele falava assim, não, essa palavra aqui me parece mais apropriada. Recortava aquela palavrinha da tradução do versículo da Bíblia de Jerusalém. Depois ele pegava a palavrinha, uma outra palavrinha da Bíblia do Peregrino. Ele ia pegando aquilo e fazia tipo telegrama de sequestrador, sabe? Ele pegava a folha branca e vinha colando aquelas palavras e montava uma tradução dele. É um pouco isso. Só que não é uma coisa tão subjetiva. Eu disse, porque o seu Honório, o que o seu Honório fazia? Ele sabia qual versículo que estudar e ele pegava e ia ler a interpretação do Emmanuel. Ele lia Emmanuel. Aí ele pensava assim, bom, segundo a interpretação do Emmanuel, segundo a maneira como o Emmanuel analisou esse versículo, com certeza essa palavra aqui, ó, que o padre Roland Devaux usou na Bíblia de Jerusalém, ela é mais apropriada, ele usava ela. Então ele montava uma tradução meio personalizada, mas um personalizado baseado na teologia emanuelina. Bonito isso que eu falei, né? Na teologia emanuelina, na maneira como o Emmanuel entendia aquele versículo. É uma opção. É a minha escola. A minha escola é emanuelina. Às vezes eu estudo um versículo, isso é bom deixar claro, porque tem uma turma que acompanha, às vezes fala, mas eu não sei se é bem assim. Eu leio Emmanuel. Se o Emmanuel falar, vai por aqui, parece uma coisa meio, né? Atávica, mas não é. Isso chama segurança. No mundo acadêmico é assim. Não é assim? Né? Uma das coisas que você faz quando vai publicar um trabalho acadêmico é você anunciar na sua metodologia qual é a sua linha de pesquisa e entendimento. Qual teórico vai fundamentar a sua análise, não é assim? Aí você fala, eu sou da escola liberal, eu sou da escola marxista, não é assim? A minha linha de entendimento bíblico passa primeiro pela escola de Emmanuel. É isso que nós fazemos aqui. Por isso que nós vamos circular nesse versículozinho aí a palavra pública. Nós vamos circular ela. O Ju vai pôr em destaque. Pública. Por que que nós escolhemos essa palavrinha aí? Pública. Por quê? Porque em grego, essa palavra no original grego, quando a gente foi fazendo o interlinear, o amigo Rogério me ajudando, é phaneros. Phaneros. Phaneros, a tradução mais possível é essa que o Haroldo fez mesmo. Publicar, tornar público, tornar pública. Publicar, tornar público. Só que a gente ganha muito em termos semânticos, né, em termos de significados adjacentes, né, o chamado campo semântico, quando a gente pega a palavrinha, phaneros, por exemplo, e procura o radical dela, a palavra grega de onde ela derivou. Phaino. Vocês querem ver uma coisa? Phaino é tornar claro. É iluminar. Mas aí, como é uma palavra muito própria da língua grega, a gente tem que criar uma imagenzinha para vocês entenderem o que ela significa. Imagina uma caixa escura, lacrada. Aí você pega o seu celular, põe naquela caixa escura. Aí você fecha a caixa. Aí tem um buraquinho na caixa, você olha o seu celular que está lá dentro, pela caixa. O que você vai enxergar? Pelo buraquinho da caixa.
Escuro. Aí você destampa, abre a caixa e tira aquele celular. O que vai banhar o seu celular? O que vai envolver seu celular e torná-lo visível? Luz. Claridade. Você tirou de dentro e trouxe para fora. Vou criar outra imagem. Você está dentro de casa, a luz está desligada, você está tentando enxergar um negócio que você não está enxergando legal. Você corre e sai para o quintal e vai para o sol para ler. Você jogou luz sobre aquilo. Esse tornar claro, tornar evidente, tornar conhecido, visível, é também um tornar externo, exterior. É o de dentro que vai para fora. Você põe uma chave dentro do bolso, Tonzinho. Lá dentro do seu bolso, está claro ou está escurinho? Quando você tira de dentro do bolso e chacoalha ela aqui, ficou claro, consequentemente, visível. Você tirou de dentro e trouxe para fora. Então, Jesus está dizendo para esses curados, essa cura de vocês não é para ficar no claro, não é para ficar no evidente, não é para ficar do lado de fora. É um pouco mais complexo que isso, seu Ademo. Faça propaganda, mas no privado. Porque o contrário de público é privado. Não faz a propaganda do lado de fora. Faz a propaganda do lado de dentro. Bom, até aí está claro? O público ali é Jesus dizendo: não torne público. Não leve para a rua. Não leve para a praça. Mas ele não está dizendo que não deva propagar do lado de dentro. Do lado de dentro, onde? Que lugar é esse? Se você guarda para dentro de você não está divulgando para ninguém. Jesus também. Sim, é para divulgar. Mas não do lado de fora, e sim do lado de dentro. O que é esse fora? O que é esse dentro? Vamos pensar na própria modernidade. Porque a modernidade nossa, né, século XV para cá, que inventou o público e o privado. Não sei se vocês sabem disso, mas na Idade Média o rei acabava de comer, arredava os pratos, deitava na mesa onde ele tinha comido e dormia ali. Quando ele queria fazer xixi, ele ia para debaixo da escada. No castelo medieval não tinha banheiro, não tinha quarto, não tinha chave para fechar a porta do quarto, não tinha. Não existia o privado, o particular, o reservado, não tinha. Isso é uma invenção moderna, uma invenção burguesa. São as famílias burguesas, né, os Médici lá na Itália, que contratam arquitetos para construir os seus palacetes, e nesses palacetes passa a ter banheiro com porta com trinca, quartinho com porta com trinca, guarda-roupa com fecha. Por quê? Porque a pessoa queria um espaço privado. Dessa forma, se associa vida familiar à vida privada. A artista da Globo lá processou o pessoal do canal humorístico. Por quê? Porque tiraram foto filmaram os filhos dela em ambiente familiar privado. Então a modernidade associa vida familiar à vida privada. E Jesus sabia que um dia o homem ia chegar a essa estrutura de vida. O que acontece dentro de casa e o que acontece fora de casa. O que acontece
escondido na caixa de tijolo e o que acontece na calçada, na rua, no shopping. Naquele tempo tinha intimidade. Não tinha dessa maneira como a gente experimenta, não, seu Adelmo. Não tinha. A gente custa entender isso. Quando Deus, que era um público dentro, saiu uma intimidade noturna para tentar encontrar Jesus para não ser público. Não, mas aí é que nós estamos falando de uma intimidade familiar. Intimidade familiar. Essa coisa do muro, sabe, Sadão? Do muro, com porta, com cerca elétrica, isso é uma invenção nossa. Nossa, eu digo, nós reencarnados nesse tempo. A vida privada familiar é uma invenção nossa. Não era bem assim que funcionava. Era tudo muito coletivo. Seu Adelmo, para o senhor entender, vou dar um exemplo para o senhor entender a diferença do nosso entendimento de particular e privado e o entendimento da época de Jesus. Quando Jesus, na Santa Ceia, fala assim, um de vós há de me trair, e os discípulos perguntam, quem? Ele fala, aquele que mete a mão comigo no mesmo prato. No nosso entendimento moderno, quando a gente senta numa mesa, o que está na nossa frente? Um prato. De quem é aquele prato? Meu! Ele é privado, ninguém mete o garfo aqui. Se fizer, se alguém pegar uma batata frita no meu prato, na nossa concepção do que é privado, particular, a gente considera isso uma deselegância, uma falta de educação, não é? Na cultura oriental do tempo de Jesus, não. Era uma tigela só no meio da mesa para todo mundo. E todo mundo metia a mão no mesmo prato. É assim no Oriente Médio ainda. Né? Você rasga o pão, né? O hubs, o pão pita, e você vai enfiar a mão, né? Porque aquilo é coletivo. Lavar roupa, seu Adelmo, era um chafariz, uma fontezinha, uma beira de rio, onde todo mundo ia para lá, as mulheres todas, lavar a roupa junto. Não tinha lavanderia da minha casa, não tinha. Por que eu estou enfatizando isso? Porque quando Jesus fala, não se mostra em público, ele está estabelecendo uma sequência, uma ordem, uma dinâmica que deve ser obedecida quando o assunto for divulgação do Evangelho. E nós não entendemos isso. O Espiritismo, o movimento espírita, não entendeu isso. Não entendeu que Evangelho se divulga assim. Primeiro no privado, primeiro no particular, primeiro em família, primeiro com a mulher, primeiro com o marido, primeiro com os filhos, primeiro no café da manhã. Depois no público. Eram recém-convertidos, recém-transformados discípulos. Tinham que receber a primeira letra, o beabá do Evangelho. E no beabá Jesus já fala, olha, vocês estão começando agora, eles já estão adiantados na turma. Para vocês que estão começando agora, comecem pelo começo. O que é começar pelo começo quando o assunto é Evangelho? Toda essa transformação que vocês demonstram ter alçado, toda essa cura que vocês querem agora mostrar, primeiro, mostrem, demonstrem, evidenciem isso no particular, no privado. Não comecem pelo público, porque o público é viciante. Quem começa pelo público não sai dele mais. Não consegue fazer o caminho inverso. Vai conseguir, mas vai sofrer demais. Vai ter que padecer muito nos testemunhos para entender. Quando você faz no público, você tem uma coisa chamada auditório, plateia. Porque quando você fizer no público, sabe quem é que vai estar te assistindo? A multidão. E a gente já disse qual é a característica da multidão.
A multidão só sabe fazer uma coisa. Vocês lembram do Pequeno Príncipe? Né? O sujeito se acostuma e se vicia em fazer assim. Muito obrigado, muito obrigado. No privado não tem isso. No particular não tem isso. O que você faz no café da manhã, a sua plateia é seu filho e sua mulher. É ali que começa a divulgação do Evangelho. É no privado, é em particular, é na vida familiar. E você tem que ficar nesse privado muito tempo. Eu imagino que deve ter feito nessa fala também, porque Jesus fazia, assim, palestrava, como falava assim, para entender o público, e eu imagino que para eles tinha todo um ensinamento diferenciado quando eles estavam sozinhos, para que eles pudessem entender melhor e internalizar também, porque é importante essa internalização com Jesus, né? Foi bom você mencionar a vida de Jesus em si, porque a vida de Jesus é uma ode a essa dinâmica que nós estamos mencionando. Querem ver? Todo mundo, onde eu vou, viajo, faço uma palestra, o pessoal no final, às vezes, tem uma pergunta que é sempre a mesma. Por quê? O que Jesus fez entre os 13 anos e os 30 anos? No texto bíblico aparece ele com 13 anos fazendo o bar mitzvah dele no templo de Jerusalém. E Maria procurando ele com José. Depois, a narrativa bíblica já mostra ele aos 30 sendo batizado por João Batista e reunindo os discípulos. Entre os 13 e os 30, Jesus viveu 30 e poucos anos, um pouco mais de 33 anos, que é a forma canônica como nós entendemos. Um pouco mais, uns 38 anos ele viveu. A pregação dele, e isso é certo, durou 3 anos. A pregação pública. Pública. Nos outros 30 e tantos anos, e isso inclui o período entre os 13 e os 30, sabe o que Jesus fez? Banco, cadeira, mesa na oficina do pai. Ajudou a mãe a sovar a massa do pão. Foi na festa de casamento acompanhando a mãe. Jesus viveu o evangelho no privado. Olha só, Zadão. Se Jesus viveu 38 anos na vida física dele, no planeta, 35 anos ele passou vivendo o evangelho no privado, no particular. Foram só 3 anos de vida pública. Isso aí é paradigma. Isso aí é paradigma. Isso é referência. Aí há uma sugestão de proporcionalidade. A proporção é essa. A proporção é essa. 80% no privado, uns 20% divulgando ele publicamente. E aí entra a oralidade. E aí entra a escrita. Ou menos que isso, talvez, viu? Menos que isso. Fala, Tonzinho. É, por aí. Estudando. Jesus estava vivendo. O que você faz de manhã, depois que a Maria te acorda? Que ela te chacoalha e fala, vai trabalhar, homem. O que você vai fazer? Qual a sua profissão? Você é carpinteiro. Jesus também.
Tudo que você faz no seu dia, Tonzinho, é o que Jesus fazia. Pegar o prego, pegar o martelo, pregar uma viga, montar um telhado, descer do telhado, montar uma cadeira, um banco. É o que Jesus fazia. Isso que você faz todo dia, Tonzinho, essa carpintaria que você faz todo dia, isso é evangelho. Isso é evangelho. Mas ninguém acha que isso é divulgação do evangelho. Ninguém acha que um homem em cima de um telhado, pregando um prego, está divulgando o evangelho. Para você divulgar o evangelho, você tem que estar num púlpito com um microfone na frente de milhares. E de preferência com uma câmera te registrando. A semana tem 148 horas. Eu passo sentado aqui registrando esse vídeo 1 hora e pouca. O que eu faço nas outras 147 horas? Eu vivo. Aí eu vou chegar no mundo espiritual e vai ser computado como momento de divulgação do evangelho, aquela 1 hora na semana? É capaz que essa eles vão pôr de lado. Não, essa aí não interessa. Essa aí qualquer um faz. Vamos ver as outras 147. Essa 147 no privado que interessa. É essas que importam. Sabe o que é evangelho, Euriques? É pela 5ª vez no dia a Ju perguntar: cadê meu celular? E eu sair procurando ele pela casa com ela. Chamando ela de meu amor. Isso é evangelho. Isso é divulgar o evangelho. Emmanuel, ele relata que há um torno assim, de 28 bilhões, 29 bilhões de espíritos matriculados ao orbe. A ONU divulgou ultimamente que é uns 7 bilhões de encarnados. Fica fácil entender a máxima de Paulo de Tarso: somos rodeados por nuvens de testemunhas, né? Tem um auditório te vendo o tempo inteiro, lendo seus pensamentos. Mas a gente não vive. Quem vive em espírito considera isso. Quem pratica um profissionalismo religioso, bater ponto naquela reunião e acha que viver o evangelho é aquilo, aquele momento no congresso, no encontro, na palestra, desconsidera a multidão que te assiste o resto do tempo. Jesus está chamando esse pessoal e dizendo: olha, comecem a divulgar o evangelho agora. Ah, mas Senhor, eu estava indo para a padaria comprar um pão ali, ir para casa para comer com meus primos. É isso, começa agora, faz isso. Mas vai pensando no bem, deseja o bem para o padeiro, mesmo se ele entregar o pão queimado. Chega em casa, se alguém reclamar do pão queimado, não amaldiçoa quem reclamou. E se ninguém quiser comer o pão queimado, você come para não desperdiçar o trabalho dos outros. E come abençoando. Pronto, começa agora a fazer isso. Raspa um pouquinho o carvãozinho, né, Tonzinho? Aí, Tonzinho, passa manteiga e come feliz. Isso é divulgar o evangelho. Não? Então vamos ver? No livro Renúncia, quem foi Alcione Villamil? Vamos fazer o seguinte, não, Tatiana? Vamos passar o release da Alcione Villamil? Filha única de uma aposentada por invalidez, bordadeira solteirona,
que cantava na porta da Notre Dame, da extinta Notre Dame, em troca de uns trocos para sustentar a família. Quem foi essa mulher? Se o Chico não tivesse psicografado a obra Renúncia, vocês já encontraram o nome Alcione Villamil em algum livro de história? Tem filme da Alcione Villamil? Foi uma mulher do povo. Fazia bordado, cantava para completar, ganhava couvert para completar a renda, cuidava do irmão deficiente físico, da mãe deficiente física, não casou, não teve filho. Mulher simples do povo. Tudo que essa mulher fez pelo Evangelho, ela fez no privado, no particular. Por isso que o Emmanuel escreveu um livro sobre ela. Ou tem algum romance sobre o Tomás de Aquino? Tem? Tem. Pode até aparecer, mas do Emmanuel não. Dos 5 livros, das 5 obras romanceadas da literatura de Emmanuel, só uma menciona um homem público, que é Paulo Estevam. Os outros 4 livros são sobre pessoas anônimas que viveram o Evangelho no privado, dentro de 4 paredes. Lívia Lentulus, Quinto Varro, Célia Lúcius e Alcione Villamil. O Emmanuel está dizendo alguma coisa aí, né, gente? Que nós não entendemos. Ele lança 5 romances, dos 5 romances, ele menciona 4 pessoas que nunca subiram num palanque, nunca tiveram um microfone na mão, que nunca apareceram numa câmera, que o que fizeram dentro de 4 paredes. Um só. Só que até esse nós vamos mencionar que até destravarem aqui, né, os espíritos digitar a senha na gargantinha dele, ele começar a soltar a voz, deixaram ele de molho no privado muito tempo, não foi, não, Joana? Ó, não sei que macumba lá os benfeitores fizeram, que ó, travaram a garganta, né? Uma feitiçaria do Voldemort lá, do Voldemort não, do Dumbledore, que é do bem. Fizeram um pirlim-pim-pim lá na garganta do Paulo, que ele ficou anos sem conseguir falar em público. É porque ele não sabia ainda que a dinâmica do Evangelho segue o fluxo do privado para o público. Jesus precisou ensinar isso para ele. Ele precisou viver na casa de uma lavadeira que alugava um cômodo para a igreja de Damasco. Depois ele foi viver no cotidiano doméstico de Áquila e Prisca. Depois ele foi para Jerusalém e foi viver no cotidiano doméstico da Casa do Caminho. Depois ele vai para a casa do pai, o pai não aceita ele, ele vai ter uma vida solitária de anônimo tecelão em Tarso. Depois, Barnabé busca ele vai para Antioquia, e em Antioquia ele vai ter uma vida como um solitário anônimo tecelão em Antioquia. Que nas reuniões públicas da igreja de Antioquia ele sentava no último banco. Chegava mais cedo para ficar batendo papo com os novatos, para ser anfitrião. Barnabé tentou dar a palavra, a oportunidade dele pregar em público, foi um desastre, um vexame. Barnabé ficou constrangido. A mensagem está dita, é do privado para o público. O movimento é esse. Lá no livro Renúncia,
no capítulo 1, da primeira parte, o capítulo chama o Padre Carlos. É o que vai apresentar o Carlos Clenaghan. Mas eu quero chamar a atenção para a figura do Padre Damiano. O Padre Damiano, ele é uma das experiências no plano físico de Emmanuel. Então quem vai falar agora é Emmanuel. A Alcione, ainda criança, faz um questionamento, aliás, criança não, adolescente, né? Ela tinha uns 16, 17 aninhos. Ela faz um questionamento para ele numa das reuniões de estudo do Evangelho estudo minucioso do Evangelho, que realizava na casa da Dona Madalena, todas as noites ele estudava o Evangelho dessa maneira. Ela faz uma pergunta para o Padre Damiano, ela pergunta: Padre, o que você tem a me dizer sobre a vida de um sacerdócio? Lembrando que, né, sem querer dar spoiler, mas Alcione termina a vida na vida religiosa, né? Como religiosa. O padre fala: olha, é a circunstância, às vezes a circunstância da vida te convida, você sente o chamado, mas ele faz questão de destacar uma coisa para Alcione. Ele diz assim: ora, a meu ver, o lar é o primeiro dos estabelecimentos religiosos aqui na Terra. Essa frase aqui da reunião, Sadel. Emmanuel, encarnado como Padre Damiano, está dizendo: a meu ver, mesmo sendo padre, mesmo tendo me entregado à vida religiosa, estudado para isso, responsável por uma paróquia, a meu ver, isso em Ávila, o lar é o primeiro ambiente de experiência religiosa. Ele está falando numa perspectiva sequencial. Vida religiosa é coisa a ser vivida primeiramente no lar. E quando ele diz primeiramente, ele está dizendo primordialmente, preferencialmente. No lar, em casa. Quando eu era adolescente, quando eu era jovem, tinha meus 16 anos. E o pessoal de outras cidades começou a me chamar para fazer palestra. Eu ficava assim, com o coração apertado, porque minha mãe não gostava que eu viajasse. Na época era normal, adolescente viajava assim. Hoje tem uma série de restrições, né? Graças a Deus. Na época podia. A gente fazia isso. Mas minha mãe ficava angustiada. Ficava preocupadíssima, natural, né? E eu dizia para ela: não, eu tinha acabado de ler Paulo Estevam, né? Não, porque eu não quero fazer que nem o João Marcos, eu não quero falhar. Eu sentia culpa se às vezes minha mãe ficava contrafeita e eu tinha que dizer não, se alguém me chamava para fazer uma palestra. Mãe, fulano de tal quer que eu faça uma palestra no aniversário do centro dele. Ô, meu filho, mas esse dia eu estava combinando da gente sair, eu, você, sua irmã, seu pai. Aí às vezes eu atendi o convite familiar, mas ficava culpado. Ficava mal. Ficava com medo de ter pesadelo. Será que as trevas vão me assediar? Será que eu vou ficar desequilibrado, um jovem desequilibrado, porque eu não atendi aquele convite? Essa culpa, ela foi, sabe, introjetada por uma cultura que não tem nada a ver com a espiritualidade superior, que se disseminou no movimento espírita. De que a gente tem que se sentir culpado se de repente a gente atende um compromisso familiar e não abraça uma tarefa pública, divulgação do Evangelho. Ninguém deve se sentir culpado por isso, gente. E tem uma moçada aí que os adultos ficam fazendo pressão. Se é para atender um compromisso familiar, e isso muito em função de uma interpretação literal e desastrosa do quem não abandonar pai e mãe, por mim não é digno de mim.
uma interpretação desastrosa. Desastrosa. É preferível que o jovem espírita experimente bastante a vida familiar. Que ele vá na reunião de mocidade, mas que ele depois curta a experiência com os pais, a companhia dos pais, a companhia dos seus irmãos, a visita aos seus avós, aos seus tios, a vida familiar. Sabe por quê? Se ele tiver uma boa experiência no privado daquilo que ele aprendeu na reunião de juventude espírita, com certeza a experiência dele no público vai ser autêntica, vai ser verdadeira. Com certeza. Então, a gente tem que reinventar a nossa maneira de conduzir o jovem para o movimento espírita. Precisa ser reinventado, reconstruído, redefinido. Estou dizendo essa questão do jovem espírita porque o padre Damiano está falando para uma menina de 16 anos, 17 anos, uma jovenzinha. Quer dizer, isso é a orientação que se dá para o jovem espírita. Isso é a orientação que se dá para o jovem espírita. Meu filho, é a época que a gente se entusiasma. Começa a ler os livros, o jovem espírita começa a se entusiasmar. Meu filho, você está atendendo sua demanda familiar? Está honrando seu compromisso de filho, de irmão? Como é que você está lidando com seus pais? Quando você levanta da mesa, você lava seu prato? Quando você levanta da cama, você arruma sua cama? Como é que estão suas notas na escola? Essa semana você deu uma resposta atravessada no seu pai, na sua mãe? Porque senão não adianta ler o Paulo Estevão com 16 anos, não. Com 12 anos, não. 12 anos, né? 13, né? A Aninha está lendo com 13 anos o Paulo Estevão. Tem que ler o Paulo Estevão com 13 anos, mas tem que ter atendido essa demanda familiar. Entendeu, filho? E eu contrariada, porque eu acho que ela tinha que ler renúncia. Ele renuncia primeiro? Nós temos um plano pedagógico em curso, Dona Joana. Ó, e tá experimentando isso, Ana? Tá? Ó, dentro de suas paredes nobres ou plebeias, há sempre grandes tarefas a realizar. Lavar o tênis. Eu era mestre em ir para as tarefas e pisar em cocô de cachorro na calçada. Ia para as tarefas no centro, 130 centros espírita em Uberaba, eu ia em todos. Não tinha um, eu ia a pé, né? Ia a pé. Não tinha um que no caminho não pisava num cocô de cachorro. Chegava e entregava o tênis sujo para minha mãe limpar. Tá certo isso? Fazia isso. Olha que coisa feia, né? Se eu fui numa tarefa com 15 anos, se eu fui num centro espírita fazer uma palestra, quando eu chegar em casa eu tenho que lavar o meu tênis de cocô. Senão, não entendi o Evangelho. Olha só, gente. Suponho, Padre Damiano dizendo, suponho que o ambiente doméstico resume a nossa oficina primacial. Primeira, oficina é lugar onde você trabalha, opera, realiza. Padre Damiano dizendo para a jovenzinha Alcione, suponho que o ambiente doméstico resume a nossa oficina primacial, segundo os desígnios de Deus. Aí, no lar,
se encontram material e ferramentas adequadas ao serviço da salvação. Seu padre Damiano está falando para um anjo, né? E o bonitinho é que o anjo com certeza estava prestando atenção. E o mais bonito é que o anjo fez isso. Alcione Villamil fez isso. Estou falando um gênio, gente. Quando a gente fala anjo Alcione, nós estamos dizendo gênio celeste. Gênio celeste. Um gênio celeste sai do sistema de Sírius, faz uma viagem intergaláctica, adensa um perispírito de anjo, ocupa um corpinho franzino de mulher para fazer com esmero um bordado, linha e pano. É muito mais fácil divulgar o evangelho do que a gente imagina. Não precisa sair do portão para fora. O Chico psicografava isso. O pessoal lendo romance acho que não entendeu isso. O pessoal está mais divulgado em divulgar o romance físico do que vivê-lo. O pessoal está mais preocupado em fazer teatro dos 50 anos depois do que ser a Alcione Villamil dos seus parentes. Olha lá, livro 50 anos depois, primeira parte, capítulo 5, a pregação do Evangelho. Olha só o que vai ser dito. Se um homem... Tem que apresentar o contexto. Aí que fica bonito, né? No ambiente de divulgação pública, nas catacumbas, lembrando que os primeiros cristãos se reuniam nas catacumbas, na periferia de Roma. Catacumba era uma tumba, tá? Tinha gente enterrada lá. Eles se reuniam lá. Então, houve um tempo em que o evangelho já começava por aí. Ele não podia ser tão público assim, que era perseguido. Mas ainda assim, quando se reunia um grupo de cristãos, já era uma pregação pública. Para um pequeno público, mas era. E aí, numa reunião de catacumba, o palestrante falta porque foi preso. Era o Policarpo de Esmirna. Ele não aparece para pregar. Eu já vivi uma situação dessa aqui nessa casa, né? O palestrante do dia não apareceu, aí que, né? Não tem cão, vai cachorro mesmo, né? Vai você mesmo, vem cá. Pegaram um sujeito lá no meio, chamaram Nestório. Nestório é quem? Emmanuel, encarnado como um escravo judeu romano. Nestório. Então agora quem vai falar de novo é Emmanuel. Aí o Emmanuel, na sua primeira pregação como Nestório em Roma, para a igreja cristã de Roma, e não era a hora dele falar, irmãos, precisamos divulgar o evangelho. Irmãos, precisamos tornar o mundo cristão. Sabe o que ele fala? De vida familiar. Ele pega e diz assim, se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Ainda bem, nós vivemos num tempo em que agora os religiosos estão acordando para a importância de se proteger a família brasileira. Sabe o que é esse movimento moralista de defesa da família brasileira? É você querendo corrigir a família dos outros, enquanto a sua casa está pegando fogo.
É você querer censurar e policiar o comportamento do filho dos outros. Enquanto o seu é um à toa que joga videogame o dia inteiro. Ou um arrogante que vive com a cara nos livros para humilhar os coleguinhas que têm dificuldade de aprender. Você está com um sujeito desse em casa e policiando o que o filho do outro fez no carnaval. Não é o que o Emmanuel está dizendo aqui. O Emmanuel está dizendo o seguinte: no edifício civilizatório, eu e o meu lar somos um tijolo. Não adianta eu querer assentar o tijolo do outro, enquanto no espaço que eu ocupo existe uma lacuna, um vão, o vago. A minha parte eu não estou fazendo. Vamos fazer um mega encontro com o tema família. Vamos reunir 15 palestrantes, vindos de fora do Brasil. Vamos alugar o Maracanã. Vamos encher de espírito o Maracanã e passar 2 dias estudando sobre família. Para organizar um evento desse, você deixa a sua casa abandonada meses. Isso é sinônimo que você está mais preocupado com a família dos outros do que com a sua. Porque você não fez aquele movimento que Jesus recomenda. Não torne público se você ainda não é capaz de viver no privado. Alguém vai dizer assim, para a gente fechar, alguém vai dizer assim: ai, Aloísio, mas se todo espírita for viver o evangelho só no privado e não ir para o público enquanto não vivê-lo no privado, aí então não vai ser divulgado em público. Se todo espírita viver o evangelho no privado, ele não precisa ser divulgado no público. Vocês já tinham pensado nisso? Tem 4.000 inscritos no Mildinho, no canal Mildinho. Se os 4.000 inscritos do canal do Mildinho vivessem integralmente o evangelho no privado, não precisava ter canal Mildinho. Precisava? Precisava. Você não chove no molhado. Vamos todos os espíritas viver o evangelho no privado? Pronto, não precisa viver no público. Divulgá-lo no público. Mas ele vai bem, mano. Tonzinho, você curou a célula, você curou o tecido todo, não é, Cris? Curou a célula? Não acreditam no que eu estou falando? Vamos deixar o Emmanuel falar mais. Olha aqui, ó. Um homem divorciado do bem e um lar envenenado pelos desvios do sentimento operam os desequilíbrios singulares que atormentam os povos. Lar desestruturado é a fonte de onde jorra o lodo que obscurece a sociedade toda. Toda perturbação geral do mundo hoje é uma expressão macrocósmica de uma enfermidade que mora primeiro na experiência doméstica. Então Jesus está dizendo para essa multidão, e nós estamos enfatizando aqui, pelo amor de Deus, gente, se vocês resolveram ser discípulo, vai ser discípulo com os parentes de vocês, com os maridos, com as esposas. É feio passar cheque sem fundo. Quando você divulga o evangelho no público, mas por detrás daquela cédula não existe um valor real depositado em casa, isso é cheque borracha, é estelionato moral.
Sabe por que nós não conseguimos converter os parentes difíceis? Porque eles conhecem a gente no privado. Aí, a porta larga é a divulgação no público, porque o público não te conhece. Você passa uma encarnação inteira com todo mundo achando, e você inclusive, que você foi um grande divulgador do Evangelho. Claro, você preferiu a porta larga. Divulgar no público, onde ninguém te conhece, é fácil. Pode até acontecer. Pode até acontecer. É bom que aconteça, nós estamos fazendo isso agora. Mas não é o primordial. É secundário, vem depois. É depois. Primeiro, no privado. Primeiro, mostrem a cura realizada, a conversão acontecida, com quem cheira o seu chulé todo dia. Isso é Evangelho. Até a semana que vem, gente. E quem é que sabe esperar? Sabe quem sabe esperar? Como a gente identifica alguém que sabe esperar? Quando essa pessoa se encontra exercitando duas posturas simultâneas. A do silêncio e da prece.